era sobre a teoria da inteligência multifocal, é isso? Foi nesse estágio aí que você começou a enxergar a vida desse jeito que você enxerga hoje? Foi nesse estágio que eu comecei a perceber minha pequenez e como nós, como espécie, somos doentes. Somos uma única família, a família humana, mas nos dividimos em milhares de feudos, de currais intelectuais, inclusive religiosos. E foi nesse momento que eu percebi que eu não tenho pleno controle da minha mente. Neste momento eu percebi, espera um pouquinho, porque quando eu sou contrariado, ao invés de, como eu faço com o veículo, pegar a direção, o breque e me posicionar, por que eu reajo sem pensar? Que mecanismos são esses que faz com que pais perdem o controle quando contrariado pelos seus filhos, ou casais que prometem diante de uma plateia: eu te prometo que amarei na saúde, na doença, na miséria, na fortuna, na alegria, na tristeza. Por todos os dias eu minto que eu te amarei. Porque ninguém ama em todos os momentos. Então o que nos leva a muitas vezes perder o autocontrole? Aí, quando eu comecei a estudar o gatilho da memória, temos um gatilho que dispara, te faz você abrir milhares de janelas e você entende cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente. Como é que você o faz em frações de segundo? Pensa um pouco, Igor. Nós estamos em São Paulo. Você conseguiria, de olhos vendados, sair daqui e encontrar o endereço de um amigo do outro lado da cidade? Absolutamente impossível. Impossível. Imagine você sem GPS, sem apoio, sem ninguém, sem esbarrar em nenhum obstáculo. Realmente impossível. Mas como é que você encontrou a palavra impossível? Se a cidade da memória é milhares de vezes, ou milhões de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber humildade. Humildade quer dizer humus. Humus é a parte mais nutritiva da terra. São os primeiros 5 centímetros. Nós temos que ter humildade para nos reinventar, humildade para aprender com os nossos erros, para nos colocar no lugar dos outros, para perceber que mesmo uma pessoa com depressão, que perdeu o prazer de viver, não é um ser humano que quer matar a vida, ou quando pensa em suicídio, quer matar a sua dor, sua angústia, sua autopunição, ou uma pessoa com um ataque de pânico, tem uma sensação súbita e urgente que vai morrer ou desmaiar. Não é uma pessoa frágil, uma pessoa tão complexa que quando detona o gatilho, abre uma janela aqui, ele fecha o circuito da memória, 86 bilhões de células entram em estado de alerta, com trilhões de interconexões para preservar a vida. Então, quando eu comecei a perceber como a nossa espécie é complexa e como nossa educação é cartesiana, racionalista, bombardeia o córtex cerebral com milhões de dados, mas não nos ensina a pilotar a aeronave mental, não me ensina a me recolher e perguntar quem me ofendeu, por que me ofendeu. Não me ensina a impugnar cada pensamento perturbador. Sabe quanto tempo você tem para reciclar um pensamento que te machuca e te fere, para que ele não seja registrado e consequentemente não consiga mais ser deletado? Você tem 5 segundos. E ninguém fala sobre isso. Você toma banho, não toma banho? Tem gente que toma 2 banhos por dia. Não é meu caso, tomo 1. Tem gente que toma 3. Eu já tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia. Então, detonava quando estava tomando banho. Olha os mecanismos para poder explicar melhor. Estava tomando banho. Quando estava tomando banho, detonava o primeiro copiloto. O gatilho disparava, abria janela saudável, light, sentia refrescado, a âncora se posicionava numa determinada região, não havia hiperfoco, e o alto fluxo, o quarto fenômeno, lia e relia e vinha pensamentos saudáveis, gostosos, agradáveis na sua mente. Quando saía do banho, a hora que tocava a toalha, ela sentia que tinha vírus e bactérias, detonava em milésimos de segundo o gatilho, abria uma janela traumática ou killer, o volume de tensão fazia com que a âncora feche o circuito. Naquele momento, ao invés de ela ter autonomia, ela perdeu o autocontrole, perdeu a capacidade de ser líder de si mesmo. E era uma pessoa encantadora. Mas
o nível de ansiedade era tão grande que o quarto copiloto, primeiro o gatilho, segundo janela Kira, terceiro a âncora, hiperfoco, lembra, hiperfoco é um problema. Quarto, o alto fluxo, começa a ler e reler. Estou contaminada e eu posso ter risco de morrer, então ela tinha que voltar ao ritual compulsivo. Por isso, toque, transtorno obsessivo, os mecanismos mentais de ideias fixas, compulsivo é o comportamento. Aí então ela repetia até que o cérebro entrava no estado de esgotamento e ela ia dormir ou saía completamente combalida.